Mas com certeza várias entidades feministas te procuraram para te apoiar psicologicamente, Claro que não, juridicamente, né? Só nenhuma. pra atacar, né? Mas por quê? Por que que tu acha que isso aconteceu? Porque a mulher foi atacada nas redes sociais, né? Por que que nenhuma entidade feminista entrou em contato para te dar um apoio, para perguntar o que que tu precisava? Tu é, será que elas te veem de uma maneira diferente? Por que isso aconteceu? Porque eu não sou uma mulher digna de apoio de feminista, porque eu não entro no escopo do que o feminismo apoia. Eu sou de direita, eu sou branca, eu sou hétero, eu sou mãe, eu sou casada e eu escolhi largar da minha profissão para ficar em casa. Então, eu sou tudo aquilo que elas abominam, eu não mereço o apoio delas. Então, na tua visão, o feminismo ele não é exatamente uma defesa da mulher, mas é uma defesa do quê? Eu já fui feminista. Tu já Quando foi quando eu era jovem, mais jovem. militante ou feminista na tua vida do dia Não, a dia? eu era quase militante, assim, tipo, bem, eu lia muito sobre o assunto, eu estudava, e realmente era aquela coisa, meu corpo, minhas regras, né, então, porque o feminismo, ele é vendido pra mulher como uma liberdade, Uma coisa boa. como uma coisa boa, do tipo assim, olha ali quantas mulheres sofrem violência doméstica, olha quantas mulheres sofrem feminicídio, né, sofrem, e o feminismo vem como uma resolução, tipo, a gente tá dando liberdade pra vocês, tá dando liberdade de escolha. Mas na prática, a feminismo abomina tudo que é natural da mulher. A maternidade, sabe? O desejo de casar, tudo que é natural da mulher, ela abomina. Ela quer, na verdade, que você vire um homem, mais forte que um homem, para pisotear os homens. Em que momento tu chegou nessa conclusão? Foi de repente ou foi aos poucos que tu foi entendendo isso? Como que tu chegou nessa conclusão? Foi um processo. Na verdade, eu era feminista na adolescência, não queria ter filhos. Eu queria casar, porque eu vim de uma família com... Meus pais têm um casamento muito bonito, então eu vi, assim, que o casamento era legal, mas, ao mesmo tempo, porque eu queria também mandar, né? Me sobrepor, né? Como dizia o Cleiton, né? Parecia que ele ia bater o pau na mesa, né? Então, eu quis casar, mas eu nem quis pegar o sobrenome dele, porque eu não ia ser posse de homem nenhum. E assim era a nossa vida, e a gente vivia discutindo, brigando, tendo dificuldades de relacionamento. E quando a gente se divorciou e voltou, que eu me converti a virar evangélica de fato, apesar de crescer num berço luterano, a gente acabou se perdendo nesse caminho, mas quando a gente se converteu... No momento do divórcio, tu era feminista. Eu era feminista. No Tu momento do acha que divórcio isso, eu tava mudando um pouco, porque a gente já tinha tido um quase divórcio. tu acha que isso incentivou o teu divórcio, esse pensamento? Com certeza, com certeza. Né? E aí, quando a gente começou a frequentar a igreja evangélica em si, começou realmente a se aproximar de Deus, a ler a Bíblia de fato, tu começa a ver que aquilo não faz sentido. Mas ainda assim era muito difícil, tá? Eu lia a Bíblia e eu falava assim, pro pessoal que nos acompanhava, né, da igreja, meu Deus, a Bíblia é muito opressiva. Não, eu não concordo com isso. Eu olhava e ficava muito brava, assim. Mas ao mesmo tempo eu queria que o meu casamento desse certo, eu queria que a minha família desse certo, isso era mais importante. E aí algumas pessoas falavam assim pra mim, não, mas tu tem que abrir mão, o feminismo tá errado. Segue aqui o que tá aqui, faz como a gente tá falando, né? De uma ótica bíblica mesmo, que as coisas vão funcionar. E eu acabei aceitando fazer de, tipo assim... Como um teste, né? Como um teste. Quero tipo ver assim, se isso realmente eu funciona. discordo. Eu acho que o feminismo é importante, eu acho que tá certo, acho que a Bíblia é repressiva. Mas quer saber? Eu vou fazer porque eu quero ver se meu marido muda de fato. Ele não vai mudar, porque em 14 anos ele não mudou. E aí eu vou provar a tese que tá errada. E aí começou a ter transformação. Então eu consegui perceber que o feminismo era um problema quando eu comecei a largar ele, a viver de outra forma e ver os frutos que isso estava dando na minha vida. E quais foram os frutos? Antes vocês tinham filhos, antes disso? O primeiro filho, sim. A gente tinha o mais velho, né? Quando a gente se divorciou, ele estava com 3 anos. O meu mais velho nasceu com eu sendo uma feminista, bem ferrenha, né? Tanto que eu tive uma depressão pós-parto muito forte, eu tive uma dificuldade de criar vínculo com ele, porque eu rejeitava aquilo. Ao mesmo tempo que eu queria ser mãe, no sentido do parto, do empoderamento. Dele, mas... Eu gostava dele, mas eu não podia me apegar demais, entendeu? Porque eu tinha que trabalhar, porque aí vinha aquela coisa, porque a maternidade oprime as mulheres. Porque, meu Deus, ele não me deixa dormir, porque ele não me deixa ter a minha vida de volta. Ele tá acabando com a minha vida. Então, toda vez que eu ia em grupos feministas, eu via aquela maternidade como um fardo. E aí eu não conseguia criar um vínculo genuíno com ele.
Eu não conseguia ver a beleza e o valor que tem do amor sacrificial da mãe. Que isso é bonito e que isso faz parte do processo, né? Te doar para alguém que está precisando de ti, né? Que está ali indefeso e não pode nem retribuir, né? Porque ele é tão pequeno que ele... Que ele precisa.